Você sabe como cuidar do seu pé? E você sabe como o seu pé funciona? E entender como ele funciona pode te ajudar a cuidar melhor do seu pé? Eu sou o Dr. Bruno Massa e vou te explicar que tem um porquê nessa história. O pé é formado por 28 ossos, incluindo esses dois pequenininhos chamados sesamoides. São 20 músculos e tendões só para o pé. São 33 articulações e mais de 100 ligamentos. E tudo isso para quê? Para empurrar o chão. Simples assim. O pé serve para empurrar o chão, certo? Quando a gente está de pé, quando caminhamos, quando corremos, praticamos um esporte, saltamos, independente da situação, o pé está empurrando o chão, certo? Então entender como essa troca de força acontece vai explicar o funcionamento do pé. Algumas coisas são importantes, então eu já falei, a força que é aplicada, ela é fundamental. E a segunda coisa, a área que esse pé está apoiando no chão. Por quê? Porque a gente sabe da física lá do colégio, lembra dela? Aqui, estou trazendo de volta. Que a pressão que vai ser aplicada em uma região, do pé no caso, depende tanto da força quanto da área apoiada. Interessante, né? E essa força, tem um estudo interessante que mostra que ela pode ser 2 vezes o nosso peso quando a gente caminha. E aqui um detalhe, uma pessoa anda mais ou menos de 7.000 a 9.000 passos por dia, ou seja, mais ou menos umas 9.000 vezes que você apoia 2 vezes o seu peso no pé. É bastante, né? Quando a gente corre, isso pode chegar a 3 ou 4 vezes. E num salto pode chegar a 6 vezes o peso. Muito intenso, né? Agora, não só isso. A área também é importante. Isso vai mudar a depender do momento da marcha e do formato do pé. Da posição do tornozelo também. Mas isso eu vou deixar também mais para frente. Eu vou só citar aqui. Então, quanto mais área, menor a pressão aplicada. Quanto menor a área, maior a pressão. Lembra a fórmula da pressão? Força pela área, certo? Qual é o formato de pé com maior área? Os pés com menos curva. Eles têm mais área apoiada no chão. Eles são os pés que antigamente eram chamados de pés chatos e hoje em dia são chamados de pés planos. E aqui é uma questão, um detalhe. Pés planos podem ser normais. Olha um exemplo aqui, ó. Usain Bolt tem um pé plano. Não dá para dizer que o pé atrapalhou a vida dele, né? Eu vou depois falar especificamente dos pés num outro vídeo, tá? Do formato. Mas já fica aqui a dica. Nem todo pé que não tem uma curva mais comum é um problema, tá? Então, o segundo pé é o pé com uma curva mais mediana ou comum, que é aquele que tem uma curva média. E o último é o pé que tem uma curva muito grande, que são os pés cavos. Eles são, em geral, muito rígidos e têm pouca área apoiada. Então, vamos entender. Os pés planos, eles são muito flexíveis, funciona mais ou menos como andar na areia da praia. Você amortece bem, mas impulsiona mal. Então, você precisa muito dos tendões. O que geralmente incomoda? Justamente esses tendões que ficam sobrecarregados. Tendinites são os principais problemas. Os pés com curva média, eles têm as duas coisas, então eu preciso de força, eles amortecem bem, mas eles também trocam energia muito bem, né? Então eu posso ter os dois problemas. E os pés cavos, que têm menos área, geralmente tem o quê? Calo, fraturas por estresse, porque é um pé muito rígido, ele impulsiona bem, mas amortece mal. É mais ou menos como andar no asfalto. Você amortece mal, mas impulsiona melhor do que nos pés planos, que são muito flexíveis. E o problema também do pé cavo, em geral, são os entorces. Você tem uma área menor de apoio e você desloca também o vetor, né, peso um pouquinho. Então, é um outro fator que eu também vou discutir no outro vídeo. Mas, independente disso, entendendo melhor a área e esse formato do pé, você pode escolher, por exemplo, um sapato ideal. Para o pé mais plano, o que ele precisa? Firmeza, rigidez. Então, um sapato com solado mais firme vai ajudar mais. E para os pés mais cavos, ele precisa de quê? De amortecimento. Então, sapatos ou calçados com mais amortecimento são mais adequados. Como isso funciona na prática? Então, na marcha, a gente tem um momento em que o pé vem no ar, a gente chama de fase de balanço, apoia o calcanhar, planta do pé inteiro e aí desprende. Quando ele desprende e apoia o calcanhar, são os momentos de menor área apoiada. Calcanhar e essa região aqui debaixo dos metatarsos, desses ossinhos. Onde geralmente a gente tem calo, calcanhar e metatarsos. Por quê? Porque
que a área é menor, a pele sofre mais pressão. Viu só? Interessante, né? Muito bem. Entendendo agora como o pé funciona, a gente pode cuidar melhor dele e vai ajudar também a escolher melhor o calçado. Eu vou ter um vídeo só de calçados, hein? Fique esperto que já vai sair. Gostou? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha para quem quer que você acha que vai se beneficiar dessas dicas.